Tô vendo que tem um delay de cerca de 40 segundos aqui do Meet para o YouTube. Dá pra ver? Interessante. Passa, é do Meet, vai direto pro YouTube, é? A gente tá fazendo um streaming aqui porque o pessoal que tá dentro do capítulo vai entrar no Meet e tem um pessoal fora também que a gente tá botando no YouTube para assistir. Aí eles fazem pergunta lá se for o caso. Deixa eu ver, que eu não conheço, é o Jonathan e talvez o João Vitor. O John é o que fica aqui no lab quando você vem fazer reunião com a gente. Ah, tá, nessa foto tá diferente aqui. E o João Vitor tá no terceiro período. E o João Vitor é um dos voluntários de Arraiz. Isso. Então, galera, Beleza. bora iniciar? Vamos lá. Certo. Bom, sejam muito bem-vindos a mais um ano de 3ED. Começou a live. Já iniciou a live, tô vendo aqui. Mas obrigado. Certo. Então sejam muito bem-vindos a mais um I3ED. Esse ano um pouco diferente, né? A gente sempre faz presencial, mas dessa vez com a pandemia e tal, a gente está fazendo online. Aí tem algumas vantagens também, a gente está fazendo streaming tanto pelo Meet, aqui com o pessoal do ramo e tal, e também pelo YouTube. Tem pessoal já assistindo, pelo que eu estou vendo aqui. Certo, e hoje o nosso convidado para a nossa pausa para o café do 3ED. O meu tô trapaceando um pouquinho que eu fiz chá, pode ser? Ah, então, finge que é café. Certo, deixa eu tirar aqui a minha tela, só a minha cara. Hoje temos o professor Dr. Heitor Judice Savino, na verdade. O professor Heitor, que é da UFAL, né? Mas ele teve uma jornada acadêmica bem longa. Ele passou do Amazonas, né? Foi para Minas Gerais, passou para o MIT, veio para cá, para Alagoas, e aí por último foi para a França, está de volta aqui. E o professor Heitor, ele trabalha bastante com a ideia de robótica cooperativa. Ele vai falar com a gente hoje sobre o PROACT, que era o projeto que ele estava envolvido lá. E é isso aí. A gente vai fazer a apresentação, professor, e você que sabe aí se acha mais interessante que a gente pergunte no meio ou fale depois. Pode. Apresentação, não tem apresentação, não, é conversa pra então mim. Vamos lá. Certo. A gente pode ir conversando, à vontade, vamos trocando ideia aqui. Então, professor, a gente queria saber, a princípio, um pouco como é que foi lá no PROACT, como é que foi o processo para você chegar até lá, como é que iniciou essa ideia. Isso... E se você puder falar rapidamente sobre o que foi feito lá, assim, de forma... Tá. O que você falou é muito relevante mesmo. Toda jornada acadêmica, a gente tem que ciência ela é feita de forma cooperativa. Você tem que compartilhar, você não faz ciência sozinho, e quanto mais você é exposto a cenários diferentes, quanto mais coisa você lê, quanto mais você pesquisa, quanto mais trabalho você é exposto, você vai montando uma caixinha de ferramenta cada vez maior, que tudo sempre é útil um dia, né? Então, quando eu vejo tudo que eu já fiz e tudo que eu ainda quero fazer, eu vejo que tem uma construção de tudo que eu fiz, tanto lá no Amazonas, quando a gente vai passando depois para Minas, no MIT, e por aí vai. A jornada de cientista, a gente continua estudando e vai estudando sempre, e é uma escolha de vida que, para mim, é muito prazerosa, eu gosto bastante, e por mim eu sigo nisso até quando der. Mas eu fui pro laboratório da França quando eu terminei o segundo ano na UFAL. Eu comecei a pesquisar, na verdade, eu tinha submetido uma proposta de pós-doc com o MIT, que eu estava pronto para passar mais um ano lá de pesquisa, só que por conta de recursos, que a gente tem essa falta de recurso aqui no Brasil, esse projeto não tinha sido aprovado. E então, foi justo, eu continuei pesquisando mais algumas possibilidades,
E eu sempre compartilho com vocês da robótica, na nossa lista de e-mail de Robótica Alagoas, algumas oportunidades de trabalho, algumas sempre publicação de livro, conferência, alguma coisa dessa. E numa dessas listas de e-mail apareceu essa parte de projeto que estava... todo mundo já ouviu falar um pouco desses projetos de estação lunar, né? Uhum. Então, nessa parte, a gente tem tanto o ramo tem a estação chinesa, tem a proposta da estação americana, e tem a proposta da União Europeia, que é regulado pela Agência Espacial Europeia. Então, esse projeto estava nessa linha de robótica cooperativa. Então, quando apareceu no e-mail, assim, dizendo projeto para robôs cooperativos, sujeito a incerteza, para construção, cooperação, manipulação. Aí eu falei, peraí, eu tenho que conversar com esse pessoal aqui. Então, foi que eu entrei em contato com eles, falei o que eu tinha trabalhado, e aí eles falaram que tinham possibilidade de 2 pós-docs lá, e uma dessas vagas era para controle puro, parte de controle de manipulador, e uma outra vaga era para a parte de navegação. Então, o que acontece? O projeto de pesquisa era regulamentado pela Agência Espacial Europeia, era fundo da Comissão Europeia para questões espaciais, e o laboratório que eu fiquei na França era um de 11 instituições que estava participando do projeto. Então tinha instituição da Espanha, tinha instituição inglesa, tinha instituição alemã, da Polônia, a gente da França, e o coordenador era da Bélgica. Então, o LAS, que é o laboratório que eu fiquei em Toulouse, ele tem um histórico muito grande de robótica. Para vocês terem ideia, acho que na década de 60 deve ter começado a atividade de robótica. Eu estava, inclusive, lendo hoje, preparando a aula de robótica, e você já deve ter visto o Shake, um daqueles robôs que foram feitos lá nos Estados Unidos, os primeiros robôs móveis, e aparece um desses robôs também, entre Stanford, Carnegie Mellon, a Harvard, tem um robozinho do LAS. Então, se tem alguém que puxou pesquisa em robótica na Europa, começou ali. Começou lá em Toulouse, no LAS, que é o Laboratório de Análise e Arquitetura de Sistemas. E o LAS fica em Toulouse, onde, não sei se alguns sabem ou não, mas é onde fica a fábrica da Airbus, exatamente. Então, tem muita conexão ali entre o pessoal da Airbus, o pessoal do laboratório, a parte de inteligência artificial, tem a parte de robótica, e eu fiquei tem a parte de robô humanoide, tem um laboratório, não sei se alguém já ouviu falar do laboratório Gepeto, ele fica dentro do LAS também, e é também uma das que desponta aí para robótica com humanoide. O meu grupo, que eu fiquei, estava dentro dessa parte de robótica do LAS. O LAS se estende para várias outras atividades também, mas eu fiquei especificamente nessa parte em robótica, e depois mais dentro ainda, outra segmentação era robótica e interações, que era o grupo RIS. Então, a minha passagem pelo MIT já teve a parte de interação, que era um robô humano. Eu fiquei lá no MIT no grupo de robótica interativa também, e lá na França eu fiquei no grupo de robótica e interações. Só mudou a sequência de palavra, mas era na mesma linha, assim. E o que eu me preocupava não era exatamente a interação com o humano, mas como que a força que o robô ia estar exercendo, quando ele estivesse cooperando com outro robô para transportar uma carga, como que ia ser esse controle de força para evitar de quebrar, ou para garantir que eu siga a trajetória. Então, o LAS estava nessa última ponta de controle e planejamento de robô, em que todo projeto tinha alocação de missão, percepção, mapeamento, localização, tinha um monte de comunicação, tinha os desenvolvedores dos robôs, e o nosso grupo estava relacionado a implementar esse controle de força e garantir que eu pudesse ter a cooperação entre 2 robôs. O mais interessante desse projeto, no caso, foi eu acho que a gestão.
quando você pensa, são 11 instituições envolvidas num projeto, com tanta coisa acontecendo. A gestão de projeto envolvida nisso foi muito interessante para mim. Show. Né? Porque a técnica de controle é uma técnica estabelecida, então era basicamente implementar, ajustar o controlador e implementar em código, programar. Então era muita programação, meu dia a dia era programar, era testar. A gente tinha um robô no laboratório que fazia teste de força, e esse código depois era transportado para outra plataforma que seria o teste com o robô da Alemanha e o robô da Polônia. E o meu trabalho era basicamente desenvolver código. Quando você pensa assim, meu dia a dia era sentado no computador desenvolvendo código. E não sozinho, porque era eu, e tinha mais também um outro colega que fazia parte de planejamento. Então, nós dois tínhamos que convergir nas ideias da sequência de tarefa, da distribuição de código, como é que era a implementação. A implementação foi em ROS, então tinha um servidor, cliente, quem que era servidor, quem que era cliente, como que toda essa informação ia fluir, como que eu ia garantir a execução desse código, a prova de falha, a prova de que deu alguma falha no código e de repente ficou travado, entendeu? Então tem toda essa questão de muita confiabilidade no código em si. Você manda um robô para a Lua, depois de repente travou o código ali, não tem como ele. Não ia dar muito certo. Ô professor, como é que era o foco como é que era o perfil do pessoal lá? Assim, técnico, acadêmico, porque assim, você falou que tinha muita gente de vários países e tal, trabalhando não em um projeto só, eu imagino, né? Mas em um projetão, assim, mais global. E aí você tinha quais formações lá, de engenheiro, cientista, tinha lá, e certo. O que é que eles faziam lá, assim, só para ter uma ideia. Certo. No laboratório, no LAS, eu estava na parte... Peraí, eu vou falar primeiro do LAS e depois certo. Do projeto geral. No LAS, eu e mais outro colega éramos dois envolvidos no projeto do PROACT. Aliás, PROACT, ele vem de Planetary Robots for Assembly and Construction Tasks. Okay? Então, são robôs planetários para montagem e construção, para tarefas de montagem e construção. Então, éramos dois, eu era engenheiro mecatrônico, certo. Doutorado na parte de controle, e tinha um outro colega que era engenheiro eletricista, eu acho, mas o doutorado dele era na computação, lá no LAS. Então ele estava na parte, ele implementou muita coisa de planejamento, então ele era mais de computação mesmo. No PROACT, eu era um dos poucos doutores. Na verdade, tinham duas instituições de educação, duas universidades envolvidas, que era o LAS. Na verdade, o LAS não é universidade, mas é ligado à Universidade de Toulouse. Então, a gente tinha uma parte acadêmica no meu lado, e a outra parte acadêmica estava na UCity, que é uma universidade em Londres, que era uma das partes inglesas envolvidas no projeto. A UCity tinha um professor, pesquisador, que dava aula, que ele coordenava a parte lá da UCity, e ele tinha um pós-doc que estava envolvido na parte de planejamento de missão. Então, ele estava desenvolvendo técnica naquela parte de Consensus Based Bundle Algorithm. Sim, legal. Que era a alocação de várias sequências de tarefa, o conflito de tarefa, negociação de tarefa, e considerando que eu tinha 2 robôs diferentes. Então, esse é um lado acadêmico. O outro lado acadêmico era o meu, em controle, e o meu colega em navegação. E os outros parceiros já eram mais bem indústria e serviço, entendeu? Por exemplo, na Inglaterra tinha a Thales. A Thales foi desenvolvida em outros projetos anteriores. Vale lembrar que esse PROACT ele é a 13ª parte de um projeto que vem desenvolvendo há pelo menos uns 10 anos lá na Europa. Então a gente estava na parte 13, que era mais ou menos já colocar em aplicação. Vamos lá montar o robô e fazer um teste. Então a Thales já tinha desenvolvido em outros projetos a parte do sensor que ia no efetuador. Okay? Então eles implementavam essa parte do sensor, uma parte nesse sensor do efetuador e também de localização. E eles davam auxílio técnico para esse sensor que foi desenvolvido por eles. Então tinha
um laboratório de engenharia e desenvolvimento de circuito, sensor, que estava envolvido nisso, ok? Depois tinha o outro laboratório de robótica, que esse também tem um viés acadêmico, mas ele já era mais prático o conceito dele no projeto, que é o DFKI, que não vou saber falar a sigla porque é em alemão, mas a tradução seria Instituto Alemão de Inteligência Artificial. E aí lá no DFKI tinha um robô desenvolvido por eles, que era o Mantis. O Mantis é um robô de 6 pernas, que ele parece um louva-a-Deus, na verdade. Ele Eu não sei anda... se dá para mostrar aqui. Eu acho que seria legal. Não sei se é fácil de mostrar, professor, aí o robô que estava... Porque quando você mostrou pra gente no tempo, a gente falou, pô, como é que controla um bicho desse, sabe? Vou mostrar aqui rapidinho. Não sei como é que eu faço exatamente aqui, mas... Você pode apresentar a tela, assim. Não sei se... Ou você pode mandar pra mim e eu mostrar aqui. Não tem nenhum problema. Eu vou compartilhar aqui rapidinho. Certo. Pausa pro café. Aqui, não sei se vocês estão vendo, mas esse aqui é o robô da DFKI. Eita, acho que... Tá aqui, se alguém conseguir ler agora eu vou conseguir, peraí. Pronto. Tá dando pra ver o vídeo, sim. Isso. Aqui, ó. Esse robô, imagina a dificuldade que é controlar esse carinha. E ele foi feito, no caso, pela equipe desse projeto ou foi IBM? Não, Como é? ele era um outro robô já feito anteriormente, ainda em desenvolvimento. Ele estava sendo apenas aplicado nesse projeto. Ele não foi feito especificamente, embora a gente estava fazendo algumas modificações para ele ser mais apto para o PROACT. Não é o tipo de robô que você compra tipo assim, para uma fábrica rápida assim, né? Ele foi montado de forma para essa missão, no caso, né? Isso. Ele foi montado para várias, tipo assim, para terreno irregular. Certo. Para um caso geral, não exatamente para o PROACT, entendeu? Ele não seria o robô mais adequado para você mandar para a Lua, porque ele tem muito dispositivo mecânico que exige muita manutenção. Então, uma falha disso é muito comum. Entendeu? Então, por exemplo, quando a gente ia fazer teste lá na Alemanha, a gente tinha uma semana de testes. Depois de 1 dia, 2 dias, ele costumava apresentar uma falha já. Então, é um robô que exige manutenção constante. Ele é um pesadelozinho para você controlar ele. Falha, no caso, mecânica, tá falando? Falha mecânica, exatamente. Sempre alguma coisa quebrava. Aí, esse aqui era o modo em que eu controlava ele. No caso, não sei se... A força? Que ele tá nas 2 pernas. Ele tá parado nas 4 pernas de trás. E depois os 2 braços ficam aptos para manipulação. Então, eu entrava nessa parte em que o robô já estava em 4 pernas. E eu controlava o braço dele. Sim, eu acho que esse papo aí já entra em uma outra pergunta que eu ia fazer. É o seguinte, quando vocês montavam um projeto lá, assim, eu falo em geral, tanto nessa sua experiência que você teve lá, quanto em outras. Em geral, porque a robótica é cara, né? Um robô, por mais que tenha ficado mais barato com o tempo, ainda é uma coisa cara para se montar. Você, em geral, monta a tecnologia para um robô que você tem mesmo? Ou nesses projetos assim, você monta o robô mesmo assim, você escolhe a dedo qual tecnologia? Tipo, aqui a gente tem um cobook, né? Então a gente tenta fazer o máximo de algoritmo para o cobook. Mas talvez ele não seja realmente, como você falou, apto para uma certa situação. Então, como é que é esse processo? Assim?
A escolha É, por, a escolha vai dependendo do que tem disponível, exatamente. Seria muito difícil a gente fazer a proposta de um projeto para robótica espacial, por exemplo, e já dizer de cara, eu quero fazer desde a parte de sistema operacional, desde a parte de robô, desde a parte de missão, planejamento de missão e desde a parte da manipulação cooperativa. Então, não, a gente não faz um projeto tão grande desse de uma vez só. Por isso mesmo que o projeto que eu trabalhei era a 13ª etapa, de uma sequência de outras etapas que exigiram antes, desde a criação do sistema operacional próprio para esses robôs e depois sensores, passando por fusão de dados e até chegar na parte que a gente estava de manipulação. Mas aí tem projetos específicos que, por exemplo, a DFKI já submeteu para a construção de um robô específico para aplicação espacial, de robótica planetária. Entendeu? E aí o robô ele se assemelha muito aos robôs que a gente vê em missão da NASA, ou aqueles robôs que vão para a Lua, que vão para Marte. São aquelas 6 rodinhas, 4 ou 6 rodinhas, que cada uma tem sua suspensão diferenciada ali para se adaptar ao terreno irregular. E o braço vai ser basicamente para pegar alguma amostra no solo para limpar painel, ok? Muita câmera, muito painel solar. Então as costas dele vai ser sempre cheio de painel solar, então ele precisa de uma base muito grande até para o computador também. Entendi. Então geralmente você vê para robótica espacial planetária uma base grande com rodas para terreno irregular. Tipo um tanque, né? Um braço para qualquer outra manipulação. Tipo um tanquezinho, exatamente. Show de bola, show de bola. Professor, eu queria tirar também uma dúvida assim. A gente está falando aí sobre a questão do projeto, questão de financiamento e tal. Ao menos é uma visão minha aqui, a gente tem um foco muito grande na região, imagino, quando vai falar de pesquisa e tal, em tentar investir em projetos na CAPES, na FAPEAL, na Fundep, o que eu não digo que é ruim, entendeu? Eu acho muito, muito bom, na verdade, que o governo tem essa iniciativa. Mas quando você viu lá o pessoal, eles iam recorrer para financiamento para pesquisa, só pelo governo, tinha outras formas, como é que era lá a questão de fomento à pesquisa? O fomento à pesquisa é muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, só que a quantidade de recursos é diferente, né? Mas tudo isso passa de, por exemplo, pesquisa com recurso muito grande só vai para laboratório muito grande e confiável. Então, o governo, em geral, o governo que vai dar dinheiro para isso. O meu recurso no projeto que eu trabalhei era de 3 milhões de euros. O recurso vinha da Comissão de Fundo Europeu, a Comissão Europeia financiava esse projeto, com contrapartida das diferentes instituições. E essa contrapartida do robô vem de recurso humano e espaço físico, enfim. A indústria, para investir dinheiro nesse lado, por exemplo, tinha algumas instituições envolvidas nesse nosso projeto que eram de indústria. Então, eles estavam envolvidos com contrapartida deles, só que eles também pegavam recurso de governo, entendeu? Investimento federal, na verdade, investimento europeu. Eu acredito que para a gente, por exemplo, a gente tem que, na UFAL, aqui no nosso laboratório, que a gente está trabalhando em robótica, você não pega dinheiro de uma hora para outra. É tudo partindo de uma construção. O LAS ele veio de uma construção e quando você pega um projeto, você implementa, você mostra resultado, ganha confiabilidade, daí você, a partir desse resultado que você teve, você vai dizer, agora que eu tive isso, eu preciso de mais recursos para isso, ok? Então, toda a solicitação de recurso público, nesse sentido, vem justificada de um resultado em que você já está encaminhando. Quando a gente começa com uma pesquisa, por exemplo, você tem um desenvolvimento de uma pesquisa primeiro para mostrar que funciona e depois você pede recurso. Não é por nada que o projeto que a gente está desenvolvendo agora, aí com uma parte de robótica, ele está indo nessa vertente. A gente entrou, a gente não pediu dinheiro para compra de material, a gente está mostrando que a tecnologia funciona. A partir do momento em que você olha, você mostra, eu estou formando recurso humano, eu estou desenvolvendo tecnologia,
eu tenho prova de conceito, eu preciso agora desse recurso para desenvolver mais minha tecnologia. Isso também vem alinhado com política pública. O investimento de pesquisa que eu estava envolvido era uma política da Comissão Europeia para desenvolvimento espacial, era competitividade. Então, por exemplo, digamos que a gente aqui na UFAL quer começar a trabalhar com pesquisa no espaço. Digamos que o Brasil entendeu hoje que a gente tem que investir em pesquisa espacial, né, com todo o nosso recurso. Né? Aí o que a gente vai fazer? Você vai entrar com pedir recurso já para construir um foguete, ou você vai entrar com, eu quero formar um aluno de mestrado, eu quero que esse meu aluno possa desenvolver a pesquisa dele, trabalhar, fazer as viagens para congresso, eu quero que ele consiga imprimir uma placa, fazer um teste, uma simulação, eu quero que ele vá para uma outra instituição que tem esse robô e faça um teste antes de eu mesmo comprar esse robô, entendeu? Entendi. Então, infelizmente, o dinheiro grande está com um laboratório grande que já mostrou resultado. Então, enquanto a gente não está nesse nível, a gente vai desenvolvendo a nossa parte em parceria com os grandes, até que a gente vai consolidando nossa pesquisa, tem respaldo para mostrar que a gente consegue fazer, e daí você pode aplicar para um recurso bem justificado, entendeu? Na verdade, o que não falta não é tanto recurso, é justificar bem como é que você vai e por que você está precisando usar esse recurso. Entendi. Por exemplo, o Entremares aqui, a aprovação daquele projeto para monitoramento de óleo, veio em política pública. Teve o desastre de vazamento de óleo, a gente viu que, poxa, o que a gente pode fazer para contribuir nisso? E aí, bem alinhado, o trabalho justificando bem tem que ser coerente, né? Você escreve uma proposta coerente com dinheiro coerente. O que a gente pode fazer com o nosso histórico de realização tem que ser coerente também. E uma demanda local também, né? Assim, a gente que tem que realmente fazer isso, a gente que está próximo do... Entender. Isso. Aí você tem o LAS, que está 2 décadas mais ou menos fazendo tecnologia espacial, entendeu? Na verdade, o meu chefe lá, ele costumava até falar, eu nem procuro, são os outros laboratórios que me procuram e o esforço é mínimo, entendeu? Quando você já está ali na roda que está girando e você tem muito know-how, vamos colocar, eu odeio o termo em inglês, mas já tem muita expertise no assunto, também é outro termo, mas depois que você já está na roda girando, faz muito mais sentido você entrar em projeto grande, com empresa grande, entendeu? Então era muita empresa lá envolvida nisso, tinha empresa espanhola que fazia sistema operacional de segurança totalmente, o acesso era totalmente restrito, a gente tinha que entrar com acesso controlado, tudo, era bem interessante mesmo as visitas aos laboratórios dos parceiros lá, porque você via que tinha muita gente em projeto grande, e não era só esse nosso projeto que eles estavam envolvidos, mas muita coisa de alta ponta de tecnologia, entendeu? Show de bola, show de bola. Temos uma pergunta aqui do BG, nosso conhecido aí. Ele perguntou, vocês usavam algum framework de robótica e havia algum tipo de modelo físico simulado para testes? Isso vai emendar numa outra pergunta que eu ia fazer, mas boa, BG. Sim, assim, na proposta do projeto, a gente tinha já de cara um simulador físico do robô da DFKI, daquele robô Mantis, em que não é muito diferente do que a gente tem no Gazebo, por exemplo. Você carrega o modelo geométrico do robô com alguns parâmetros de geometria, parâmetro físico também, e você tinha simulação. O simulador chamava Mars, era M-A-R-S, mas não é de Marte, era outro nome. Mas chamava Mars mesmo, que é alguma coisa Robot System, não lembro, tem que pesquisar aqui se alguém quiser dar uma lida. Mars, o simulador da DFKI. Mas além do Mars, a gente usava ROS, então simulação em gazebo, visualização pelo RVs, e a gente optou de fato por usar o ROS a partir do momento em que a gente tinha 11 laboratórios fazendo código e a gente tinha que convergir numa plataforma que conversasse todo mundo. E a GMV, que é uma empresa espanhola que desenvolveu a parte do sistema operacional de tempo real, um monte de garantia de que não ia travar nada, eles tinham
esse sistema bem robusto que foi desenvolvido em etapas anteriores do projeto, deve ter sido a fase 2 ou 3, lembrando que a gente estava na 13. Então a GMV vinha carregando esse projeto há muitos anos, só que não dava tempo hábil de todo mundo aprender a usar o sistema operacional deles. Então a gente definiu que em algum momento ia ter uma ponte entre o que o GMV fazia com o sistema operacional para robótica espacial, desenvolvido especificamente para robótica espacial pela União Europeia. A gente decidiu fazer uma ponte para ROS 2, na verdade, e a gente optou pelo ROS 2 pela questão do protocolo DDS, que era mais garantido do que os outros protocolos usados no ROS 1. Quality of Service, né? Você tem uma qualidade de serviço, toda essa parte de comunicação mais robusta e distribuída. Então, a partir do momento em que a gente tinha 2 robôs, em que eles comunicavam com uma central de controle, comunicavam um robô com o outro, comunicava, na verdade, tinha um terceiro robô que ele não era móvel, mas também entrava na comunicação. A partir desse momento que você tem esse sistema distribuído, a gente optou pelo ROS 2 com a justificativa de ter protocolo industrial envolvido. Okay? Então, a partir desse momento, o desenvolvimento que eu fiz no laboratório para encaixar no PROACT foi em ROS 2. Inclusive, ainda está sendo feito, né? Toda semana ainda tem reunião com o pessoal da França para continuar o desenvolvimento. Poxa. Mas era isso. A gente tinha uma parte... a gente chamou o que o LAS trabalhava de CM2C. Então era Cooperative Manipulation Motion Control. Okay? CM2C, CMM, C2Ms, C, e depois tinha CM2P, Cooperative Manipulation Motion Planning. Então tinha a parte de planejamento, que era o meu colega de pós-doutorado estava fazendo, e eu estava fazendo CM2C, que era controle. E começou eu desenvolvendo a parte de controle, outro colega desenvolvendo a parte de planejamento. Um servidor para cada, então a gente baseou muita da estrutura do código em servidor e cliente. Então o meu controlador, ele era um servidor, em que eu recebia uma trajetória, um pedido de ação de seguir trajetória, e eu estava executando esse serviço de seguir a trajetória enquanto eu reportava uma realimentação para o meu cliente, dizendo se estava tudo ok, ou se tinha dado algum problema e se tinha que replanejar e começar de novo a ação. Mas eu tinha essa parte de servidor, CM2C, que seguia a trajetória. Depois o CM2P também era um servidor, só que ele recebia a ação de 2 clientes. Ele recebia uma requisição do primeiro robô, e depois do outro robô cooperador, ele também recebia uma outra solicitação. Então, tem aquela parte de solicitação que é preemptive, que reentra ou não reentra a solicitação. Então, ele recebia a primeira, e quando chegava a segunda solicitação, ele não rejeitava, mas ele rejeitava, entendeu? Quando ele recebia, era assim, dois robôs pediam para planejar. E aí, para planejar, você fornecia mapa, localização, objetivo e tudo mais. Ele mandava isso para o CM2P, para o planejador. O planejador, quando recebia isso, já começava a planejar, para não perder tempo. E aí, quando chegava a segunda solicitação, ele já estava planejando, então o natural seria rejeitar, porque já estou fazendo a tarefa. Então, ele não começava outra tarefa, mas ele dava um ok, recebido. Recebi e vou te responder quando eu terminar. Então ele aceitava as duas, mas ele só executava uma porque a resposta era a mesma para os 2. Então quando ele terminava de planejar, ele retornava para os 2 robôs as trajetórias que eles tinham que seguir. Okay? E aí essa parte do planejador e do controlador, tinha um outro cara, que era um servidor também, que era o orchestrator. Então a gente tinha o tipo maestro da orquestra, que ia controlar toda a nossa missão e nossa tarefa de planejamento e controle, que ele que conversava com um sistema operacional desenvolvido pela Espanha, que a gente não entrava, que era muito complicado. Então a gente recebia essa requisição do pessoal da Espanha, já por uma porta de ROS, ok?
E aí o orquestrador, ele, pronto, a cada instante, então, eu vou reportar para a Espanha o que está acontecendo. Se meu planejamento está acontecendo, se eu já planejei, se eu estou movimentando, se a movimentação está indo ok, se deu problema, se eu estou replanejando ou se eu terminei a tarefa e já finalizei o que eu tinha que fazer. Então, esse orquestrador, ele solicitava para o planejamento, retornava a trajetória e daí ele solicitava a trajetória ser seguida pelo controlador. Então, tinha 3 servidores e cada servidor tinha o seu cliente, lógico. Show de bola. Ok. Professor, a gente tem mais uma pergunta aqui da Maria Júlia. Ela é um tanto que filosófica a pergunta. Mas Vamos lá. antes de entrar nela, eu tinha uma outra pergunta aqui escrita já para o tema aqui, que tem a ver com essa última questão do BG aí. E tem mais outra aqui, ó. Eita, peraí. Deixa eu fazer logo isso aqui, porque é o seguinte, a gente estava falando sobre teste, simulação e tal, e vocês vão mandar esse robô para o espaço, né? Ele é feito para mandar para o espaço. Então, como é que seria feita a parte de construção de cenário para teste, simulação, quando vai fazer o deploy das técnicas do hardware em robôs reais? Como é que, porque a gente está na Terra, né? A gente vai fazer a simulação na Terra. Como é que a gente vai ter esse Beleza. A ambiente? gente tinha muita simulação, foi aquela pergunta que o BG fez, mas a simulação ajudava a gente para o encontro presencial. Quando a cada 2 meses, a gente se encontrava e aí a gente colocava uma parte do controle, do código, no robô real, ok? Então eu tinha um robô que estava na Polônia e outro robô que estava na Alemanha. Então esses 2 robôs, eles nunca iam, nunca não, né? No final do projeto sim. Mas era muito difícil eu ter os 2 robôs disponíveis para eu fazer um teste de manipulação cooperativa. Então, para mim, o meu código só ia entrar no teste final. E depois eu vou entrar no teste final. Mas no laboratório, eu tinha 2 braços robóticos, que era o Emika Panda, Frank Emika Panda, os 2 robôs. Eles têm sensor de torque, controle de torque em cada uma das juntas. E eu fazia desenvolvimento de manipulação com eles no laboratório. Só que depois eu simulava isso no simulador do DFKI e também no ROS, no Gazebo. E o teste final seria realizado na Polônia, ficou definido, porque assim, a gente tinha que fazer um teste. Lembrando que dentro dos parceiros tinha um parceiro que era de Las Palmas, okay? Que é uma ilha espanhola que fica ali em frente à África. Então, em cima da linha do Equador, por aí? Mas não era exatamente por ser na linha do Equador. O interessante ali é porque eu pensei que fosse o caso que eles jogam. Mas a gente não ia fazer lançamento ainda. O interessante era que fosse um terreno bem irregular, como se fosse o terreno da Lua. Ok? Então ali tinha muito vulcão e geralmente os projetos espaciais da União Europeia são testados ali. Tem muito teste de robô espacial, como esses robôs que têm as 4 rodinhas ou 6 rodinhas, eles são testados nesse terreno muito irregular ali. Só que levar os 2 robôs para as Ilhas Canárias ficou muito caro. Então a gente optou por um outro lado, que seria fazer o teste na Polônia. Então a Polônia já tinha um dos robôs na Polônia, então o transporte ficava mais barato, e aí só ficava pendente transportar o Mantis, que era aquele robô grande, pesado, e levar ele para a Polônia. O teste que a gente vai fazer seria no final do verão agora, ok? Então a gente estaria fazendo o teste mais ou menos por essa época, no final de outubro, novembro. E só que com a pandemia a gente teve que parar parte do projeto, suspender algumas atividades, alguns encontros que a gente ia fazer para teste preliminar em laboratório com um robô e depois com outro robô, independentes. Entendi. A gente não conseguiu viajar. Inclusive, na semana passada, era para o pessoal da França, dos colegas que ficaram lá, terem ido para a Alemanha para fazer teste, mas, de novo, pela pandemia, teve que parar e não puderam viajar. Então, a gente ainda está pendente de teste preliminar com cada um dos robôs, e depois esses robôs vão ser levados para a Polônia. Só que, com a entrada do inverno, fica impraticável fazer teste na Polônia por conta do frio e da neve.
Então, ficou tudo parado, atrasado, e a gente vai esperar agora pelo próximo verão para poder fazer teste. Então, o teste vai ser feito com os 2 robôs no verão do ano que vem. Um teste prático, os 2 robôs vão pegar eles vão descarregar um módulo lunar. A gente vai assumir que o módulo lunar aterrissou, os 2 robôs já foram entregues à Lua, e os 2 robôs vão pegar a carga que está no módulo lunar, tirar do módulo lunar, vão montar uma estrutura que é tipo um gazebo, que é um dos robôs, e depois vão alocar algumas cargas na região que eles têm que trabalhar. Entendi. Okay? Então vai ser feito esse teste final, na verdade, todo esse módulo de trabalho dessa parte 13 do projeto da União Europeia é para ver um teste final sendo realizado com 2 robôs manipulando uma carga. Exatamente. Show de bola. Num ambiente análogo à Lua. Professor, agora nós temos 2 perguntas filosóficas aqui, eu acho. E temos uma técnica. Eu vou começar com a técnica que eu acho que é mais rápida, assim, mais direto, beleza? Como você trabalhou com gente de várias áreas lá, é uma pergunta bem pontual aqui que o Edgar Neto. Ele perguntou se a utilização de nanotecnologia em projetos que você viu lá na robótica espacial ou tal, e se você vê algum cenário em que esses nanorobôs iriam ser usados para esse cenário de robótica espacial. Não vi, é uma parte de nanorobô, não. Nanotecnologia tem sim, na parte de material, na parte do desenvolvimento de sensores, de todo o circuito eletrônico, ele tem que ser a prova de radiação, então em questão espacial entra muito estudo do material resistente à radiação, circuito eletrônico específico para aplicação espacial. Isso a Thales, que era parceira da Inglaterra, fazia muito. Então, eu não me envolvia nessa parte, mas tinha muita coisa assim. Eu sempre me perguntava como é que funcionava a comunicação, porque eu ficava me perguntando se as ondas de rádio funcionavam da mesma forma. Já que interferência, algo assim, né? Sei lá. Mas realmente a comunicação funciona normal pela Wi-Fi ali, pelo qualquer outro sistema de comunicação sem fio. Legal. Mas nanorobô não vi ainda, não sei se tem alguma aplicação. Quer dizer, se tem alguma já de fato agora, no futuro vai ter sim. Agora, o que eu vi, mas não nesse projeto, era um assistente, que era um robô que parecia uma bola, assim, entendeu? Na verdade, esse era um projeto da NASA, era um robô assistente que ia conversar com o astronauta na estação espacial. E aí ele conversava e você podia pedir para ele buscar uma ferramenta. Por favor, vai ali, me ajuda, pega uma ferramenta tal enquanto eu estou aqui segurando isso. Então era um pequeno assistente, mas não era nano, né? Era pelo menos o tamanho da minha cabeça. Daqui a pouco a gente chega no nano, né? Para ajudar. O problema de nano é a questão de como é que eu faço a manutenção disso? Como que eu controlo essa quantidade de robô nano? Se eu preciso de comunicação de longa distância, eu preciso de antena. Então, provavelmente a tecnologia com nanorobótica que vai ter para aplicação espacial vai ser quando tiver humano no meio, um laboratório, talvez na estação espacial aplicando alguma coisa, um experimento, mas assim, de enviar para algum canto o robô, assim eu ainda não vejo não. Entendi. Certo, então vamos para 2 filosóficas aqui. A Maria Júlia de Oliveira Vieira perguntou quais são os primeiros passos para quem quer seguir como pesquisador e o que precisa ficar de olho para não perder oportunidades. E tem outra que eu acho que é relacionada, você pode falar depois se quiser, que é de um cara chamado Arthur Van Gass. Ele falou: boa tarde, pessoal. Professor, pretendo seguir carreira na área de controle e robótica. Com o que devo me preocupar durante e depois da graduação? Sobre mestrados dentro e fora do Brasil. Então acho que as perguntas são ligadas de uma certa forma, né? Tá. Eu não posso te falar exatamente qual caminho a seguir, porque os caminhos são vários. Eu posso te falar do meu caminho, não sei se ele é o melhor, mas cada um tem as suas oportunidades que aparecem no seu devido momento,
E aí, nisso eu concordo na pergunta, o que eu tenho que ficar de olho? É exatamente isso, ficar de olho sempre, né? Por exemplo, eu de vez em quando eu mando, eu tô até devendo mandar mais vaga disso quando aparece. Quando surge vaga de emprego em alguma coisa de robótica, eu mando para vocês darem uma olhada, porque aí vai dizer quais são os requisitos da vaga, entendeu? Então, não é, quando eu mando uma vaga de emprego para vocês, não é exatamente que precisa aplicar, entendeu? A gente vai olhar assim e falar, tá longe ainda. Mas essas vagas, esses anúncios de vaga, eles mostram muito o que está sendo procurado. Tanto para uma vaga da indústria, ok? Então, por exemplo, uma empresa de robótica envolvida num projeto de robótica artificial vai estar interessada em alguém que está codificando, alguém que está envolvido com sensor, gestão de projeto, alguma certificação em algum equipamento. E também na mesma linha vem as vagas de pesquisa de mestrado e doutorado. Quando tem um anúncio de vaga para uma instituição no exterior, geralmente ele vem dizendo quais são os requisitos mínimos, requisitos desejados. Então, é só ficar de olho nesses requisitos e trabalhar neles. Em robótica, na parte de também controle aplicado para robótica, a gente tem muita parte, sempre tem ROS, para trabalhar com ROS, sempre tem controle, alguma noção básica de controle, depois navegação, parte de planejamento é uma área muito escassa ainda, é difícil, quando você anuncia uma vaga de um pós-doc em navegação, geralmente ele já está bem alocado, então é difícil conseguir um cara de navegação. Então, por exemplo, eu investiria em algoritmos de navegação e planejamento, se eu estivesse pensando num doutorado, num pós-doutorado agora. Mas Um negócio bem software mesmo? Software, um negócio bem... Na verdade, quando você vai trabalhar na parte de implementação, a grande dificuldade é código, ok? Então, você tem muita gente boa em teoria, em controle, eu fazia o controle de força, tudo mais, mas isso aqui é consolidado, entendeu? O desenvolvimento de alguma técnica é uma variação ou outra que a gente tem, implementar um sensor diferente e tal, mas o que mais empacava nisso era a implementação, ok? Interessante. E aí você ter também toda a parte de a gestão do projeto. Para falar a verdade, tipo assim, eu vejo vocês usando muito Python, mas ninguém no meu projeto trabalhava com Python, entendeu? Era C. Era C, C++, mas é porque a gente tá ficando velho, então a gente só mexia com C++, mas e nessas vagas atualmente geralmente vem pedindo muita questão de Python. Na verdade, eu acho que essa parte de programação está ficando muito aberta e as ferramentas estão ficando geralmente como no ROS, você faz um código em C ou Python, como você quiser, e depois tudo se conversa, porque não dá para fazer um código inteiro sozinho, você tem que fazer uma parte que comunica com o outro. Sim, sim. Então, comunicação. Depois de conselho acadêmico, assim, eu não fiz iniciação científica, então não fique triste se você não fez iniciação científica, não pense que tudo está perdido. Quando eu estava na minha graduação, eu participava de grupo de robótica e a gente fazia serviço de automação na indústria. Okay? E aí, no nosso tempo livre, a gente fazia robô para competição. Legal. Então, a iniciação científica ela é muito legal, mas eu fui fazer minha iniciação científica de fato no mestrado. Porque o que eu entendo por iniciação científica? É você saber como que você desenrola, saber o requisito que você tem que levantar quando você vai ter um problema. Então, descrever o problema, saber onde procurar, saber como reportar e saber atacar o problema com que você estudou, ok? Então, isso é ciência, metodologia e método científico. É você analisar o problema, levantar a hipótese, testar, ok? E nisso a gente tem muita teoria hoje, então é muito difícil. É muito difícil a gente estar a par de toda a informação que existe. Quando você tenta pesquisar algum tópico novo, você realmente tem um susto muito grande de sobrecarga de informação. Eu me assusto quando eu vou ler um tema novo assim, porque eu não sei para onde ir. Eu não sei qual é a referência que tem que a principal, né? Então a gente tem que ler, vai lendo um pouco, ver artigo que tem mais citação, né?
E aí vai tentando construir um modelo de sequência de desenvolvimento metodológico de resultados. E depois, seja gente boa com seus colegas, com seus professores, e sempre fique de olho nas vagas. O mestrado fora, ele é muito legal, mas eu aconselharia mais o doutorado fora. Entendi. O mestrado fora, geralmente ele demora 1 ano, o mestrado nos Estados Unidos ou na Europa. O mestrado francês não é reconhecido no Brasil, e a gente tem problema quando você vai fazer a validação de título. O mestrado francês, ele entra ele é como se fosse o nosso último ano da graduação. Então eu diria que alguém formado num mestrado no Brasil, de fato ele tem mais anos de estudo que alguém que formou no mestrado tanto nos Estados Unidos como na Europa. E é caro o processo também, né? Para fazer essa tradução e tudo. Ao menos tem alguns amigos meus que têm ido para fora, né? Tem um amigo meu que está em Portugal e tal. E é em euro até que eles pagam. Então é tão trivial, né? O cara vai fazer. Eu aconselharia, sim, um doutorado fora é muito bom. Sim. Mas eu acho que o que vale não é exatamente a instituição que você está indo. Entendi. Okay? É mais o grupo em que você está inserido. Entendi. Se você não teve oportunidade para fazer o doutorado fora, eu fiquei na UFMG. Mas o meu grupo estava envolvido com o MIT, estava envolvido também com o pessoal da França, ok? Então, muito mais interessante do que estar numa instituição com nome, mas de repente não dá certo, entendeu? Não é ela que vai resolver, a instituição não vai resolver para você. Na verdade, é o seu trabalho, a sua afinidade com o trabalho que você está desenvolvendo e com o grupo que você está, ok? Show de bola. O nosso amigo John, aqui, eu não sei porque só eu que estou lendo as perguntas, que eles também estão no Meet, mas já que eu comecei. Professor, a utilização de robôs como os já mostrados antes já é uma realidade, mas qual é a chance de drones e vans serem também utilizados nesse contexto? Imagino aéreo? Em aplicação espacial? Pô, a NASA vai enviar um agora, não sei se vocês Global. viram. A NASA vai enviar um? A NASA vai enviar um drone agora lá para Marte. Ok? É? Fora do planeta. Fora do planeta, né? Ah, sim, o contexto é fora do planeta mesmo. Então, exatamente. é uma coisa nova? O senhor já viu antes isso aí? A NASA vai enviar agora, não sei se é NASA ou NASA e União Europeia. Eu acho que é mais coisa de NASA isso. A NASA vai estar mandando um robô novo para Marte. E aí, o drone atualmente é leve, né? Para ele conseguir voar, ele tem que ser levinho, com pouca bateria. Então eles vão pegar um pouco de uma carga que está sobrando e vão colocar um drone para voar lá em Marte. Né? A expectativa não é muito grande. Um drone com aquele rotor mesmo, simples que tem aqui? Um quadzinho. Na verdade, não sei te dizer, o Glauber, tem que confirmar mesmo. Mas vai ter um drone, não sei se é asa fixa ou asa rotativa, mas é porque estava sobrando carga e vale a pena testar, entendeu? Então, se vale a pena testar, eles vão soltar um drone que fica centralizado. Eu acho que é quadcopter, para poder pousar em cima do roverzinho depois, poder recarregar a bateria, né? Mas aí ele vai ficar centralizado numa central de controle no robô móvel, e aí ele decola e dá uma voltinha para fazer uma percepção no espaço, modelar, mapear um pouco e volta, ok? Se ele cair, ninguém resolve. Se cair, eles perdeu, né? Não tem ninguém lá para pegar e consertar e colocar ele em cima do robô de novo. Então, vão mandar, vão testar, mas a expectativa não é que dure muito, não. Engraçado. Porque o grande problema é esse, dar manutenção. Okay? Então, se eu mandar alguma coisa que eu não posso dar manutenção e exige manutenção, se uma hélice quebra ou se ele cai, perdeu tudo, entendeu? Só que a perda num drone que eles estão enviando não vai ser tão alta. Então, tá valendo a pena o risco. Entendi. Então, já temos mais uma pergunta aqui no YouTube. O Edgar, né, ele está perguntando: professor, falaste de áreas que podem empacar as pessoas, e como a implementação e gestão de projetos, nesses projetos grandes assim. Você pode falar um pouco sobre essa gestão e qual área ou conhecimentos necessários seriam úteis para desempacar? Desempacar? Desempacar. Ele falou empacar, pelo que eu entendi aqui, Edgar, seria na questão de
como novidade nessas áreas, né? Porque, como você falou, a questão de controle, por si só, às vezes já está bem estabelecido e tal. Entretanto, nesses projetos o pessoal tenta chamar muito a questão de gestão do projeto, implementação e tal. E qual área que você, que tipo de conhecimento você recomendaria para desempacar esse cenário aí? Essa parte de gestão, né? Então, a gestão ela é uma coisa que é como lidar com pessoas, né? Não é a mesma receita que funciona para tudo. Então, gestão de projeto tem que ser adequado à equipe que você tem. Geralmente o gestor começa com um monte de ferramenta e vai adaptando à medida que o projeto segue. Eu adorava o cara que geria o projeto que eu estava lá, porque era incrível como ele sabia de tudo, entendeu? Ele era engenheiro também, ele entendia de algumas coisas, mas quando eu falava alguma coisa que eu pensava que ele não ia entender, ele sempre entendia. E ele me dava muita ajuda boa que me ajudava a destravar alguma coisa que eu estava em dúvida, entendeu? Então, o gestor de projeto, ele tem que ser um cara que entende o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo está passando, entendeu? A dificuldade que uma equipe tem com a outra, sentar e conversar, mediar, ele é uma espécie de mediador também. E ele também tem que conhecer do que está fazendo. Porque se você está ali sem saber como é que o projeto está indo e você deixa alguma coisa solta sem saber para onde que vai, eu acho que não é bom. Então, para desempacar, digamos isso, você tem que ser uma pessoa que entende de pessoas, entendeu? E do assunto, né? Também. O problema, num projeto desse tamanho, projetos grandes, realmente é gestão. E aí eu lembro aqui, foi uma vez que eu assisti uma palestra de um astronauta, cara, eu fiquei super feliz. Que tinha acho que era David Scott, ele estava fazendo uma visita lá no MIT, ele fez a pós dele lá no MIT e estava fazendo uma palestra sobre gestão de projeto espacial. E quando você fala de projeto espacial, é porque realmente entra muita coisa. Você realmente tem que fazer tudo. Projeto de questão espacial, não tem nada lá, você tem que mandar tudo, entendeu? Desde a parte de comunicação, desde do sistema físico, do próprio robô, né? Desde chegar o robô lá. Então, é muita coisa, sem contar em toda a gestão do projeto em si, relatório e custo, mas era muito grande. E aí o David Scott falou uma coisa, que as reuniões de projeto da NASA, do projeto que levou eles para a Lua, na verdade o David Scott foi o cara que pilotou o primeiro carro na Lua. E aí, se vocês viram uma fotinho daquele carrinho da NASA, ele foi o primeiro cara a pilotar esse carinha lá na Lua. E aí ele disse que as reuniões de projeto, todo mundo podia falar, ok? Todo mundo se entendia, todo mundo podia dar ideia. Porque, por exemplo, para ele como piloto, não adiantava nada se o engenheiro que estava projetando o módulo lunar colocasse um equipamento onde não fosse agradável para ele, por exemplo, entendeu? Então a questão de ergonomia, entendeu? Com quem vai realmente de fato usar o equipamento ali era importante. Então se o cara que está projetando não conversa com o astronauta, ia dar errado, ok? Entendi. E aí se todo mundo podia falar, e era importante que todo mundo falasse, ok? Nessas reuniões de projeto grande que eles tinham. E eu achava incrível, voltando para o projeto do PROACT, o coordenador, ele fazia todo mundo falar, mesmo que fosse alguma coisinha, o que você fez, o que você está fazendo, o que está empacando o seu projeto. E aí, o que a gente pode fazer para resolver isso e para desatolar o seu trabalho, entendeu? Mas era conversando. Inclusive, a gente tinha, depois viagem, encontrava toda a equipe e era grande importância que todo mundo conversasse e fosse honesto. Tipo assim, falar, eu não sei fazer isso, era muito importante. Ok? A honestidade na equipe é grande. Muitas questões aqui. Sim, professor, é o seguinte, a gente tinha planejado até às 6 horas o bate-papo e acabou muitas perguntas aí, mas eu tenho mais uma aqui para falar para o senhor assim, se passar da hora não tem nenhum problema não. Perguntinhas aí, pode é o seguinte, essa é uma pergunta minha, eu lembro lá
lá no grupo da gente, lá no JIT, né? A gente, quando você estava lá, você falou, eu não sei se foi você que falou pra gente, ou foi o Luiz que falou pra gente no meio, que você estava lá um dia lá e tinha feito umas 20 páginas de cálculo, num dia só, e tava lá no Rojão e tal, gente perguntando cadê o Heitor e tal, ele tava lá fazendo tal. E aí eu lembrei de uma coisa, como é que é o processo lá da passagem desse formalismo matemático, que você faz toda a questão de cálculo matemático e tal para algoritmo, porque muitas vezes você faz todo o cálculo, faz muita coisa lá, quando você implementa, aí não funciona, e aí você às vezes percebe que se você mudar um ponto um valor do vetor por outro, faz uma gambiarra assim e tal, e funciona. Só que isso é meio difícil de se explicar de forma matemática. E aqui a gente, em geral, chama de gambiarra isso. Quando funciona, legal. Mas como é que era lá essa cultura? A passagem todo esse formalismo eu matemático. tenho muita dificuldade nisso, escola, porque assim, eu não sou engenheiro da computação nem cientista da computação, né? Mas eu sempre trabalhei com o pessoal da computação. E aí eu tive que aprender a me virar e fazer meus códigos de engenheiro, que geralmente saem muito errado. E aí eu preciso de alguém de computação para vir corrigir e ajeitar o processo quando está indo errado ou está travado, né? Mas eu não diria nem que essa parte é mais difícil, é que dá mais erro. Eu diria que erro acontece sim, algum erro banal ali que você não percebeu. Então é muito importante testar por módulo, ok? Você, por exemplo, se o meu controle precisa ler informação da posição do robô, eu preciso fazer milhares de testes para saber se a posição que eu estou analisando é a real posição do robô. Okay? Então, o ArcViz no ROS é uma ferramenta muito importante para isso, que aí você consegue visualizar o que o robô está entendendo da posição dele. E aí, depois disso, posição, localização dele também. Uma parte que me deu muito trabalho foi força. O sensor de força do meu robô tinha muito ruído. Então, antes, se eu não estivesse visualizando bem isso numa ferramenta para que eu pudesse visualizar força, eu não saberia que eu estava com erro ali. Então, às vezes, a informação que é requisito para mim, que é a leitura de força ou de posição, por exemplo, se ela não está vindo com garantia, se eu não posso confiar nessa informação, vai dar errado. Então, se eu pego um código e monto e quero no final já testar se meu sistema de controle funcionou, vai dar errado, com certeza. Eu tenho que testar passo a passo, posição. Quando eu mando uma velocidade, essa velocidade é seguida? Se eu mando uma velocidade para uma junta do robô, essa velocidade é seguida? Ok? Lógico que a gente tem já a gente compra um robô industrial com essas garantias de controle de velocidade da junta, para ter essa garantia e não precisar fazer esse teste. Mas se você está desenvolvendo do zero um robô, você tem que testar se a sua curva de controle na junta vai fazer um PIDzinho bacana ali, entendeu? Então, testar parte por parte. Se você não tem garantia dessas partes, vai dar errado na frente. E aí, matando um leão a cada etapa. Entendeu? Aí no final, sim, no final ainda dá errado porque tem condição que você não imaginou que vai acontecer. E aí você tem mais coisa para resolver e o trabalho demora. Entendi. Certo. Professor, só tem mais uma pergunta aqui que eu tenha feito aqui e eu não vou ignorar, que é importante, na verdade. Ele perguntou aqui, qual conselho que o senhor daria para quem está começando a entrar nesse mundo? Eu falo, tipo, imagine que o cara está no segundo período do curso, entendeu? A gente falou muito sobre final, mestrado e tal, mas o cara está no segundo período do curso, está vendo isso daí, ele fala, poxa, eu quero trabalhar com isso. Qual conselho que o senhor daria? Fora, passa nos cálculos primeiro, cara. Tá. Se interesse sobre isso, leia, conheça, saiba quem são as pessoas que trabalham nisso, o que estão fazendo, entendeu? Mais importante a nível regional, antes do que para nível internacional, assim, entendeu? Trabalhe com a realidade que você tem, usufrua da realidade que você tem, e tudo que você vai passar, por exemplo, o cálculo que você falou, é importante, e constrói a caixa de ferramenta que você vai precisar no futuro, entendeu? Então, você vai ter que... A graduação é isso, você é exposto a um leque de disciplinas
porque o curso não é feito só para você, o curso é feito para quem quer seguir engenharia de computação ou ciência da computação e tem uma infinidade de aplicações que você pode fazer. Então, não queira que o curso seja só isso. O curso vai ser um monte de coisa. Isso acontece mesmo. O curso vai ser muita coisa, e é muita coisa. É. Agora, tem coisa que vai ser muito útil no futuro, e você não sabe quando. Ó, falou aqui, Andressa, faça parte do RAIS. Começa assim, é boa. Só relembrando aqui que eu não falei antes, mas o Heitor, ele foi orientador na formação do RAIS aí, para quem não conhece. Exatamente. No capítulo Então, deixa eu como a botar Andressa aqui. falou. Capítulo de robótica. É. Para você participar do RAIS, fazendo propaganda aqui, você não tem que estar num período tão avançado. É bom que esteja passando os cálculos já, mas a gente se enrola. Sim. Agora sim, o que a Andressa falou. Primeiro nível regional que a gente tem, se você está no segundo período, segundo ano, quer entrar em alguma coisa de controle, automação, robótica, sistema autônomo e tal, quando eu falei procure a nível regional quem que é, o primeiro ponto são seus colegas que trabalham nisso. E aí, justamente, o RAIS é a parte, o RAIS ramo estudantil, principalmente, é a parte em que um aluno pode chegar com outro aluno e conversar abertamente, sem medo de falar besteira, porque todo mundo fala. Eu falo muito. É verdade. Sem medo de errar, entendeu? Então é muito legal você ter um par para você conversar e saber como ir, entendeu? E aí, sim, procura os colegas, depois você vai saber dos projetos de pesquisa, ou de oportunidade de emprego, oportunidade de P&D, que tem no IC também. Depois, se você quiser fazer um mestrado também, enfim. É se envolver, conhecer e saber das oportunidades. E aquela coisa importante, se você quer ir para uma área tal, você já sabe qual que é a área, porque eu não sabia a área que eu queria ir quando eu estava na graduação ainda. Se você já tem sorte, já sabe o que é, olha as demandas de currículo, porque lá vai dizer o que você precisa saber. Okay? Show de bola. Regra de ouro aí. Falando. Certo, então já são 6h06. Acho que foi muito boa a conversa. O professor deu muitas ideias aí. Até eu que convivo muito, assim, falo muito, vi muita coisa nova aí. Deixa eu ver se tem uma coisa. O Álvaro, o PG e o Dudu, outros colegas aí seus, são uma parte importante da construção desse nosso grupo, porque a gente está fazendo a escadinha, né? A gente tem o professor, aí depois tem os alunos de mestrado, vai ter os alunos que estão fazendo TCC, tem os alunos que já estão envolvidos no RAIS há mais tempo. Isso. Então, é muito mais fácil a gente transmitir o conhecimento quando a gente já tem essa escada, essa cascata, né, acontecendo. Então, eu acho que está ficando mais fácil agora do que antes. Verdade, então, verdade. Bons vídeos por aí. Show de bola. Então, pessoal, vocês querem falar mais alguma coisa aí? Fora? Tudo bem? Tudo certo? Fangaça deu sinal aqui. Também. Então, professor, gostaria de agradecer mais uma vez para o senhor aí, o tempo que o senhor deu, toda a experiência que você passou para a gente. E aí, para quem está assistindo também, vai ter outra live do professor também na Secomp, né? Se não me engano, vai ser um outro tema, na verdade, vai ser o tema mais que eu estou trabalhando aqui, né? O Entre Mares e tal, imagino. Então, vai ser um painel exatamente com o pessoal aqui da computação e alguns colegas de biologia e meteorologia da UFAM. Show de bola. Então, o pessoal fica ligado aí para acompanhar também esse outro cenário aí. Então, pessoal, aí muito bom estímulo, só alegria, felicidade. Então, professor, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Nada, obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês. É sempre bom falar com esse pessoal bacana aí. Show de bola. Então, valeu, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.